Olá, olá, amados e amadas estudantes da luz. Estou aqui com o capítulo 19 do livro Sua Fé, Sua Fortuna, que faz parte da coletânea Despertar da Consciência, de Neville Goddard. E vou dar continuidade aqui no mesmo dia, né? São dois capítulos, vou publicar duas partes hoje de uma vez, para que você possa acessar essa leitura de forma mais rápida, mas é importante, como eu falei nesse último capítulo, a gente absorver também a leitura, né, gente? Não é só passar por ela, mas deixar ela entrar, assimilar cada coisa que está sendo falada aqui. E no capítulo 18 foi falado sobre os nossos os aspectos da mente, os 12 aspectos da mente, que estão correlacionados aos 12 discípulos de Jesus, né? Então, cada discípulo representa um aspecto da mente que deve ser elevado ao discipulado. Então, eles devem sair dessa condição de aprendiz para discípulo, né? Então, a gente tem aí o escutar. A gente sabe escutar, mas a gente escuta com excelência, como um discípulo, né? Levar esses aspectos ao discipulado é elevar e expandir a nossa consciência. Por isso que esse capítulo, eu acho que ele precisa ser absorvido, relido, reescutado, né? Se você está só fazendo aqui a leitura de ouvir, por áudio, né? Audiobook, você precisa ouvir novamente, porque é um capítulo mesmo para ser absorvido, internalizado, vivenciado na prática. Todo o livro é, né, gente? Mas esse especial, eu acho que ele precisa de um cuidado maior, tá? Então, agora no capítulo 19, gente, a gente entra no título que fala Essência de Luz. Vamos lá? Vamos juntas e juntos? Capítulo 19, Essência de Luz. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. E como também alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos descendentes. Atos 17, versículo 28. Psicologicamente falando, o mundo é um oceano de energia que contém em si todas as coisas, incluindo a humanidade, na forma de corpos pulsantes envolvidos por uma essência de energia e luz. A história bíblica da inundação do dilúvio é o estado onde vive o homem. O homem, na verdade, está rodeado por um oceano de energia, onde um incontável número de seres de energia e luz se movem. A história do dilúvio realmente pode ser observada nos dias de hoje. O homem é a arca, contendo dentro de si o código e os princípios da vida de todos os seres vivos, macho e fêmea. A pomba, ou o desejo, que é enviada para encontrar a terra firme, é a tentativa do homem de manifestar os seus desejos. Os desejos do homem se assemelham aos pássaros em pleno voo. Assim como a pomba da história que retorna ao homem sem encontrar um lugar para descansar, o homem que não deixar tais buscas infrutíferas desencorajá-lo, um dia verá o pássaro retornar a ele com um raminho verde. Depois de assumir a consciência da coisa desejada, ele será convencido de que ela existe e ele vai saber e sentir que ele é aquilo que ele conscientemente se apropriou, mesmo que isso ainda não seja confirmado pelos seus sentidos. Um dia, o homem se tornará tão identificado com a sua concepção que ele perceberá que ela é aquilo o que ele é, e ele poderá declarar: eu sou aquilo o que eu desejo ser, eu sou o que sou. Então ele saberá o que fazer e ele começará a encarnar o seu desejo. E a pomba, ou o desejo, desta vez encontrará a terra firme. Deste modo, ele descobrirá o mistério do verbo que se fez carne. Tudo no mundo é uma cristalização desta essência de luz ou energia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. A sua consciência de ser é a luz do mundo que se cristaliza nas concepções que você tem de si mesmo. A sua consciência incondicionada de ser primeiro concebeu a si mesma nesta essência de luz e energia, de velocidade inicial igual a zero, que é o ponto de origem do universo. Todas as coisas, desde a mais alta à mais baixa das vibrações ou expressões da vida, são nada mais nada menos do que diferentes variações de velocidade de vibração desta mesma velocidade inicial. Ouro, prata, ferro, madeira, carne, etc., são apenas diferentes expressões ou velocidades desta única substância, a essência de energia e luz. Todas as coisas visíveis nada mais são que a cristalização desta essência de luz.
são as diferenças ou as infinitas expressões causadas pelo desejo do conceptor de conhecer e expressar a si mesmo. A sua autoconcepção determina automaticamente a velocidade necessária para expressar aquilo que você mesmo concebeu para si. O mundo é um oceano de energia e luz, em incontáveis e diferentes estados de cristalização. Então, aqui, esse capítulo, a essência da vida, a gente já vai para o outro, para o capítulo 20, é a essência de luz, né? E aqui ele traz a nossa consciência, né? Essa energia que se passa por todas as coisas, que está em todas as coisas, né? Ele é tudo, psicologicamente falando, o mundo é um oceano de energia. Então é energia para todos os lados em manifestação de seres de todos os tipos, né? Como na forma de corpos pulsantes envolvidos por uma essência de energia e luz. E aí ele dá um exemplo aqui da Arca de Noé, que sendo a gente como a arca, o homem é a arca, e dentro da gente tem todos os códigos, né, ali o DNA, e os princípios da vida de todos os seres vivos, macho e fêmea. E aí a pomba, ela é a emissão, ela é quando a gente emite aquele desejo para o universo. E esse desejo vai e ele volta sem nada, né? E aí a gente desanima, não, realmente não é para mim. Isso não é para mim. E não é assim que deve funcionar. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que se tornar firme, entendendo que em algum momento isso vai se tornar, eu vou impregnar tanto a minha consciência, a minha mente com esse desejo, que ele vai retornar a mim como algo expresso no mundo físico. Então, se eu não deixar que o meu sentido físico está confirmando ali como algo, entre aspas, real, e acreditar fielmente que eu sou a consciência de ser esse meu desejo, e me tornar um com esse desejo, ele vai se materializar na minha vida. Aí entra aqui duas questões que, enquanto eu estava lendo, eu comecei a pensar, né? A primeira é que a gente deve desapegar, não é? A gente não deve desapegar. A gente não deve fazer o desejo e deixar ele livre. Mas a gente tem que trabalhar nesse desejo, gente. O desapegar é o quê? É o efeito Zenão, né? Quando a gente está ali apegado, a gente fica ali, dependendo do nosso estado de consciência, a gente fica zerando a todo momento o desejo, que é, fiz o pedido. Aí eu vou lá, eu vejo que né, o pedido foi para o mundo, o desejo foi para o mundo. E volta para mim vazio. E aí eu zero, quando eu olho, quando eu observo esse desejo não realizado, quando eu estou apegada a ele de uma forma do ego, na forma do ego, de acreditando na materialidade das coisas em primeiro lugar e não na expressão da consciência, esse desejo vai voltar para mim vazio e isso vai ser para mim uma verdade. Não, realmente isso não funciona. Eu provoco aquele efeito não. Então eu zero de novo o meu desejo. Vou zerando, né, de hora em hora, cada vez que eu tenho esse apego do ego, que é mais ou menos alguma coisa tipo assim, testando para ver se isso acontece. Tá? Então vamos ver se eu consigo ser mais clara. É difícil quando a gente não está sendo vista, né, só ouvida, para a gente colocar alguns exemplos. Mas só para a gente entender. Então, o que eu senti é que provoca esse efeito zenão, que é, se eu estou no ego, se eu estou com esse desejo no ego, focada na matéria, que só existe matéria, com a consciência material ativa, quando esse desejo não retornar para mim vazio, quando eu não conseguir realizar, ele vai parecer que eu não consigo, que é real que eu não consigo. Né? A pomba vai voltar para mim sem um raminho verde. Porém, quando eu desapego, mas eu mantenho dentro de mim essa consciência interna ativa de que isso já é real. No momento em que deve ser, isso é real. Ele vem para mim realizado, ele vem para mim expresso. Então, essa é a primeira parte que eu pensei. Por quê? Se a gente tem que pensar o tempo inteiro, a gente vai provocar o efeito zenão o tempo inteiro. Então, a gente tem que sair do estado da mente ego, e ir para a mente consciência, que é a consciência de ser, eu já sei que isso é real, eu me sinto assim. Então não gera um apego, mas gera uma consciência daquilo que é. E a outra coisa que eu pensei, que agora eu me perdi aqui, é que se
eu não, por exemplo, eu mando esse desejo, eu emito esse desejo, mas o tempo todo eu fico, mesmo que eu desapegue, eu mando esse desejo, mas dentro de mim eu não sinto que ele vai se realizar. Sabe, é um desejo, mas eu acho que tem várias crenças dentro de mim que fazem eu me sentir com que ele não seja possível para mim, ou eu não seja merecedora, ou eu não seja digna, enfim, uma lista infindável de crenças que não permitem que o desejo retorne para mim expresso materializado. Então, o que acontece aqui é que a solução para isso, para essas duas questões, é: eu preciso internalizar esse desejo na minha consciência imaterial, que é aquela consciência essência. Isso não pode vir ligado aos meus sentidos físicos, esse desejo. Ele tem que estar ligado à minha consciência imaterial, para que eu não provoque o efeito Zenão ao manter esse desejo vivo dentro de mim e para que eu não me desconecte, não deixe que as minhas crenças influenciem. Então, ao me manter na consciência, de certa forma eu vou liberando crença por crença e fazendo com que esse desejo se manifeste e se expresse na forma física. Fez sentido, gente? Tentei explicar aqui da melhor maneira e eu espero que isso chegue aí ao seu coração de forma bem alinhada, que você possa entender o que eu quis dizer. Então é isso, a nossa consciência incondicionada de ser concebe a si mesma nessa essência de luz e energia, de velocidade inicial igual a zero, que é o ponto de origem do universo. Então, primeiro, a nossa consciência incondicionada, aquela consciência que, sabe, é zero, não tem nada ali acontecendo. E aí, quando você leva para ela esse desejo, ela vai cristalizar, ela se cristaliza nas concepções que você tem de si mesmo. A sua consciência de ser é a luz do mundo que se cristaliza nas concepções que você tem de si mesmo. Então, nada está acontecendo fora, está tudo dentro da nossa mente. E é dentro da nossa mente que a gente cria e ela se cristaliza. Essa energia vem cristalizando aqui fora na matéria. O mundo é um oceano de energia e luz em incontáveis e diferentes estados de cristalização. A energia, a essência, a matéria, entre aspas, né, é uma coisa só. É uma única substância que vai ganhando formas e contornos de acordo com aquilo que a gente emana de frequência, porque tudo é uma frequência. Tudo que a gente está vendo, tocando, sentindo, percebendo no mundo físico é uma frequência cristalizada, é uma luz cristalizada em matéria, determinada pela frequência que a gente emite, que cada observador emite, e pela convenção do coletivo. Então, se o coletivo convenciona, aqui eu tenho na minha frente uma mesa, se o coletivo convencionou que isso que eu tenho na minha frente é uma mesa, ela vai se tornar uma mesa para todo o observador. Ela ganha contorno a partir dessa convenção coletiva de emissão de frequência. Para nossa mente limitada, algumas coisas tem um certo desafio para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, mas é isso que a gente está fazendo, expandindo aos poucos, né? Abrindo a nossa mente para compreender isso. E então a gente vai desbravando esses caminhos. Vamos para o capítulo 20, gente. Aproveitar que tem pouco tempo de leitura, ainda tem um tempinho bom para a gente continuar aqui. O capítulo 20 fala sobre o sopro da vida. Será que o profeta Elias realmente trouxe o filho morto da viúva de volta à vida? Esta história, juntamente com todas as outras histórias da Bíblia, é um drama psicológico que ocorre na consciência do homem. A viúva simboliza cada homem e mulher no mundo. A criança morta representa os desejos frustrados e as ambições do homem, enquanto o profeta Elias simboliza o poder de Deus no homem, ou a sua consciência de ser. A história nos diz que o profeta tomou o filho do morto no colo da viúva e o levou para o quarto superior. Ao entrar neste quarto superior com a criança, ele fechou a porta de trás deles e, colocando a criança em cima de uma cama, ele soprou vida sobre ela. Em seguida, retornou de volta à mãe, entregou-lhe o filho e disse: Mulher, teu filho vive. Os desejos do homem podem ser simbolizados
como uma criança morta. O simples fato dele desejar algo já é uma prova de que a coisa desejada ainda não é uma realidade viva em seu mundo. Ele tenta de todas as formas possíveis cuidar para que esse desejo vire realidade, para torná-lo vivo. Mas por fim ele percebe que todas as tentativas são em vão. Diferentemente do profeta, a maioria dos homens não estão cientes da existência do poder infinito que existe dentro de si. Eles permanecem impotentes com a criança morta em seus braços, não percebendo que a existência do desejo é a própria indicação positiva de que existem infinitas possibilidades para sua realização. Deixe o homem reconhecer que a sua consciência é o profeta que dá vida, e tudo o que ele está consciente de ser. E ele fechará a porta dos seus sentidos perante o seu problema e fixará sua atenção exclusivamente sobre aquilo o que ele deseja, sabendo que ao fazê-lo, os seus desejos certamente serão realizados. Ele descobrirá que esse reconhecimento é o sopro da vida, pois ele irá perceber que, conforme ele conscientemente declarar para si mesmo que ele agora expressa ou possui tudo o que ele desejar ser ou possuir, ele estará soprando o sopro da vida sobre o seu desejo. A qualidade declarada na forma de desejo, de uma forma desconhecida para ele, começará a desenvolver-se para se tornar uma realidade viva em seu mundo. Sim, o profeta Elias vive para sempre como a consciência infinita do homem, a viúva é a sua consciência limitada e a criança é aquilo que ele deseja ser. Então, aqui é o sopro da vida, a criança representa esses desejos que nem chegam a crescer dentro da gente, né? Que a gente não deixa crescer, a gente mata antes deles se tornarem realidade. Quantos desejos você manifestou e nem deixou que chegasse à vida? E quantos desejos começam a tomar vida e você mesmo mata esses desejos ainda na sua infância, né? Porque você não pode, não se sente consciente de si. Então, o sopro da vida é essa consciência, é o profeta Elias, né, que é a consciência viva, que vive para sempre, a consciência infinita do homem. É aquela consciência que permeia tudo, que preenche, que ocupa todos os espaços. E essa consciência viva, e ela ressuscita os seus desejos, ela dá vida, ela volta à vida aquilo que você achava que, né, que não dava mais. Então, use esse sopro da vida na sua vida para as suas manifestações. Aqui a gente vai mais um capítulo que dá para a gente fazer. Essa semana a gente termina, eu acredito. O capítulo 21, que fala de Daniel na cova dos leões. Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6, versículo 16. A história de Daniel é a história de cada homem. Está escrito que Daniel, quando ficou preso na cova dos leões, deu as costas às feras famintas e, com a sua visão para uma luz que vinha de cima, ele orou para o único Deus. Os leões, que estavam propositadamente famintos para o banquete, mantiveram-se impotentes sem ferir o profeta. A fé de Daniel em Deus era tão grande que ele finalmente trouxe a sua liberdade e a sua nomeação a um alto cargo no governo de seu país. Esta história foi escrita para você, para instruí-lo na arte de libertar-se de qualquer problema ou prisão do mundo. A maioria de nós, nos encontrando na cova dos leões, nos preocuparíamos apenas com os leões. Não pensaríamos em nenhum outro problema no mundo, a não ser os leões. E ainda assim, Daniel virou as costas para eles e olhou na direção da luz, que era o seu Deus. Se a gente segue o exemplo de Daniel, quando ameaçados por qualquer ameaça terrível, como leões, pobreza ou doença, se como Daniel nós conseguimos voltar a nossa atenção para a luz, que é Deus, nossas soluções seriam simples dessa mesma forma. Por exemplo, se você fosse aprisionado, ninguém precisaria lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo de ser livre seria automático. O mesmo seria verdadeiro se você ficasse doente, com dívidas ou em qualquer outra situação. Os leões representam situações aparentemente insolúveis de natureza ameaçadora. Cada problema produz automaticamente a solução na forma de um desejo de ficar livre do problema. Portanto, vire as costas para o seu problema e concentre a sua atenção sobre a solução desejada.
já sentindo que você é ou possui aquilo que você deseja. Continue nesta crença e você perceberá que as paredes de sua prisão desaparecerão conforme você começa a expressar aquilo que você se tornou consciente de ser. Eu já vi pessoas com dívidas aparentemente irremediáveis aplicarem este princípio, e em muito pouco tempo as dívidas que eram montanhosas foram eliminadas. Também já vi aqueles a quem os médicos tinham dado como incuráveis aplicarem este princípio, e em um período de tempo extremamente curto, a doença até então incurável desapareceu sem deixar cicatrizes. Olhe para os seus desejos como se fossem palavras de Deus, e que cada uma dessas palavras profetiza aquilo que você é capaz de ser. Não se questione se você é digno ou não de realizar esses desejos. Aceite-os da maneira que eles lhe apresentam, que eles se apresentam a você. Dê graças por eles, como se eles fossem presentes. Feliz e agradecido por ter recebido estes presentes tão maravilhosos. E então siga o seu caminho em paz. Aceite o simples fato de que os seus desejos são como sementes férteis semeadas em um solo preparado. Quando você semear o seu desejo em sua consciência como se fosse uma semente, confiante de que ele crescerá com todo o seu potencial, você terá feito tudo o que se espera de você. Ficar concentrado ou preocupado com a forma como essas sementes irão brotar é o mesmo que semear essas sementes férteis em um conflito mental e, portanto, irá impedi-las de amadurecer até o ponto certo de sua colheita. Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Os resultados seguirão tão certo como a noite segue o dia. Tenha fé no seu plantio, até que as provas se manifestem e a você que assim será. Sua confiança neste procedimento irá lhe render grandes recompensas. Espere um pouco mais, com a consciência da coisa desejada. Então, de repente, e quando menos se esperar, a coisa desejada se tornará sua expressão. A vida não faz distinção de pessoas e nem destrói nada. Ela apenas continua a manter vivo aquilo que o homem é consciente de ser. As coisas só desaparecem quando o homem muda a sua consciência. Você pode negar a isso se você quiser, mas ainda continuará a ser um fato que a consciência é a única realidade e que as coisas apenas espelham o que você está consciente de ser. O estado celestial que você procura será encontrado apenas na sua consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. A sua consciência é a única realidade viva, a eterna face da criação. Aquilo que você está consciente de ser é o corpo temporal que você veste. A sua consciência é a única realidade viva, a eterna face da criação. Aquilo que você está consciente de ser é o corpo temporal que você veste. Desviar a sua atenção daquilo que você está ciente de ser agora é o mesmo que decapitar-se deste corpo. E assim como uma galinha ou uma cobra continua a saltar e se mexer por um tempo depois que a sua cabeça é cortada, da mesma forma, as qualidades e condições que aparentam a viver por um tempo depois que sua atenção é removida sobre elas. O homem, não conhecendo esta lei da consciência, constantemente volta a pensar em suas condições habituais anteriores e, ao ser atencioso com elas, repõe sobre esses corpos mortos a face eterna da criação, e sendo assim, ele os reanima e ressuscita. Você deve deixar estes cadáveres em paz e deixe que os mortos enterrem os mortos. O homem, tendo semeado com a mão sobre o seu arado, isto é, depois de ter assumido a consciência da qualidade desejada, ao olhar para trás, só irá enfraquecer a sua aptidão para o reino dos céus. Como a vontade do céu é feita aqui na terra, você hoje está no céu, que você estabeleceu dentro de si mesmo. E é por aqui, nesta mesma terra, que o seu céu se revelará. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é hora de aceitar isso. Então, crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá. Meu áudio vai ficar diferente porque acabou a bateria do microfone e eu tive que continuar aqui de uma outra maneira. Mas a gente segue aqui e eu acho que essa frase aqui, para mim, é uma frase que a gente pode colocar no espelho. A sua consciência é a única realidade viva, a eterna face da criação. Aquilo que você está consciente de ser é o corpo temporal que você veste. Para nós que estamos tentando, que estamos buscando, né,
não se identificar com o ego, que é a matéria, que é fazer como Daniel fez na Cova dos Leões, que é virar as costas para aquilo que é dado como verdade, como realidade, e acessar apenas aquilo que a gente é consciente de ser, ou aquilo que a gente quer, deseja ser, né? O desejo da nossa consciência de ser. Então, essa frase ela é importantíssima para a gente internalizar, para a gente absorver mesmo. E fazer como Daniel, não deixar que o mundo externo, a manifestação externa do que está acontecendo agora, que é uma projeção do seu passado, seja uma realidade tão viva a ponto de te deixar focado nos leões. Você fica ali só olhando para os leões, olhando para o problema. O professor Hélio Couto traz, você quer pagar dívidas, você pensa em dívidas, você cria mais dívidas. Então, quando você pensa que você tem as dívidas, você tem que pensar, eu tenho dinheiro, como eu vou fazer para fazer o dinheiro? De que forma que esse dinheiro vai chegar? Perguntar para o universo, né? O que eu preciso fazer agora para o dinheiro chegar? Como ter mais dinheiro? E deixar essa consciência se manifestando, você se tornar essa consciência de ser. Não focar nos leões, mas focar na luz que vem do alto, na sua consciência que é a única realidade viva, a eterna face da criação. Aquilo que você está consciente de ser é o corpo temporal que você veste. Isso é temporal, é temporário. Isso ela é facilmente mudado, porque é temporal. E aí ele dá esse exemplo, né? Quando você quer, para desviar a atenção daquilo que você está ciente de ser agora, você tem que decapitar esse corpo. E é como matar uma galinha ou uma cobra, um calanguinho, uma lagartixa. Ela continua parecendo ter vida, mas dali a pouco isso se acaba. Então você não ressuscita aquilo. Gente, isso me acontece muito, né? De muitas vezes eu pensar, pronto, superei. Passa dali a pouquinho, eu começo a dar atenção de novo para aquilo que eu tinha superado. Eu trago à vida aquilo que já não estava mais. É a mesma coisa que Elias fez, o profeta Elias fez. Ele vai sempre dar vida àquilo que eu estou consciente de ser. Então, se eu mato os meus sonhos, os meus desejos, e eu volto a minha consciência para eles, né, trazendo ali como o profeta Elias com a eterna consciência viva, universal, verdadeira, eu vou ressuscitar esses desejos. Da mesma forma, se eu mato aquilo que eu estou consciente de ser nesse momento, que é algo que não me agrada, mas dali a um tempo eu vou e volto a minha consciência para isso, eu vou ressuscitar também. Eu vou dar nova vida a esse corpo velho. Então é preciso que a gente mantenha essa consciência única, que é como a única realidade viva, a consciência de si, a consciência infinita, que dá vida e manifesta aquilo que eu desejo. E nosso último capítulo de hoje, que é o capítulo 22, que é um capítulo bem curtinho, então eu vou fazer ele agora, e depois a gente finaliza no próximo audiolivro, a gente finaliza o livro, esse livro, Sua Fé, Sua Fortuna. E o capítulo 22 fala da arte da pesca. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam que não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. João 21, versículo 2 ao 6. Está escrito que os discípulos pescaram a noite toda e não apanharam nada. Então Jesus apareceu em cena e disse-lhes para lançar as redes novamente, mas desta vez para lançá-la do lado direito. Pedro obedeceu à voz de Jesus e, ao lançar suas redes mais uma vez nas águas, onde apenas a um momento antes estavam completamente vazias de peixes, as redes quase arrebentaram com tanta quantidade de peixes capturados. O homem, pescando durante toda a noite da ignorância humana, tenta realizar os seus desejos através de esforço e de luta, só para descobrir no final que a sua busca não é frutífera. Quando o homem descobre que a sua consciência de ser é Jesus Cristo, ele obedece à sua voz
e deixa guiar a sua pesca. Ele lançará sua rede no lado direito e ele aplicará a lei da maneira correta, buscando o objeto do seu desejo em sua consciência. Quando ele o encontrar, ele saberá que o seu desejo será multiplicado no mundo material. Aqueles que já tiveram o prazer de pescar sabem a emoção que se sente quando o peixe é pego na rede. A captura do peixe é seguida pela necessidade de trazê-lo até você, para que você finalmente o pegue e o veja com seus próprios olhos, depois de tirá-lo das águas. Algo semelhante ocorre na consciência do homem quando ele procura pescar pelas manifestações da vida. Os pescadores sabem que se quiserem pegar um peixe grande, eles devem pescar em águas profundas. E se você quer pescar por grandes realizações na vida, você deve deixar as águas rasas para trás, como seus muitos recifes e barreiras, e deve lançar-se nas águas profundas, onde se pescam os peixes grandes. Para capturar as grandes manifestações da vida, você deve entrar nos estados mais livres e mais profundos da consciência, pois somente nessas profundezas é que residem as grandes expressões da vida. Aqui está uma fórmula simples para uma pesca bem-sucedida. Primeiro, decida o que você quer expressar ou possuir. Então, primeiro, decidir o que você quer. Essa parte, para mim, é a parte mais desafiadora. Decidir o que você quer. Decida. Pense o que você quer. Você definitivamente deve saber o que você quer da vida, antes que você possa pescar por isso. Depois que a sua decisão for tomada, desligue-se do mundo dos seus sentidos, tire a sua atenção do problema e foque apenas em ser, repetindo em silêncio, mas com sentimento. Eu sou aquilo que desejo ser. Eu sou, aí você coloca o desejo. Conforme a sua atenção for removida do mundo ao seu redor e for colocada sobre o eu sou, de tal forma que você se perca na sensação de simplesmente ser o que deseja, você vai se ver levantando a âncora que te prendia às águas rasas dos seus problemas e, sem esforço, você irá pôr-se a navegar em direção às águas profundas. O sentimento que acompanha este movimento é uma sensação de expansão. Você vai se sentir ascendendo e expandindo como se na idade você estivesse crescendo. Não tenha medo dessa experiência de crescente projeção, pois você não morrerá para nada exceto para suas limitações. No entanto, as suas limitações só morrerão à medida em que você se afastar delas, pois elas somente vivem na sua consciência. Nesta consciência profunda ou expandida, você vai sentir-se ser uma força pulsante muito poderosa, tão profunda e tão rítmica quanto o oceano. Este sentimento de expansão é o sinal de que você está agora nas águas profundas onde vivem e nadam os grandes peixes. Suponha que você decidiu pegar os peixes da liberdade e da saúde. Comece nesta profundidade amorfa e pulsante de si mesmo. Amorfa é sem forma. É a consciência. Você começa a pescar pelas qualidades ou estados de consciência das sensações. Eu sou livre, eu sou saudável. Continue afirmando e sentindo-se ser livre e saudável, até que você se possua da convicção de que você é realmente convicção de que você realmente é tanto livre quanto saudável. Conforme essa convicção nascer dentro de você de tal forma que se elimine todas as dúvidas e que você sinta e saiba que você está livre das limitações do passado, você terá a certeza de que você capturou esses peixes. A alegria que irá percorrer através de todo o seu ser, com a sensação de que você é aquilo que desejou ser, é igual à emoção do pescador quando ele captura o seu peixe. Agora vem a parte de tirar o peixe da água, trazendo-o até você. Isto é feito quando se retorna ao mundo dos sentidos. Conforme você abrir os olhos sobre o mundo ao seu redor, a convicção e a consciência de que você está saudável e livre devem estar estabelecidas dentro de você, de maneira que todo o seu ser se incite de antecipação. Então, à medida que você avançar através do intervalo de tempo necessário para aquilo que você sente venha a acontecer, você sentirá uma excitação secreta por saber que, em breve, aquilo que ninguém vê, mas que você sabe e sente que você é, será revelado. No momento, quando você fielmente atingir essa consciência, sem perceber, você estará expressando e possuindo
aquilo o que você é consciente de ser ou possuir, experimentando, assim como o pescador, a alegria de pescar um dos grandes. Agora vá e pesque as manifestações da vida. Lance as suas redes do lado direito. E aqui a gente finaliza esse capítulo 22 com a arte de pescar. E esse exercício é um exercício profundo, né, pra gente fazer. Então, eu acho que não preciso nem falar muito, mas vou pôr as minhas considerações. Ter essa consciência, né, de levar o nosso desejo para as águas profundas e rasas. Eu tenho particularmente uma dificuldade muito grande de entender o que eu quero. Como boa pisciana, eu sempre fico muito inquieta em relação aos meus desejos. Então, o que eu sugiro para você é que primeiro você escreva, né, ponha num caderno, coloque tudo ali, todos os seus sentimentos, todos os pensamentos, tudo aquilo que te aflige. E a partir disso, você começa a trazer para você o que realmente você quer, né? Qual é o seu desejo, o que você quer manifestar. E aí, tem uma corrente de estudo que fala que é bom a gente colocar, quanto mais desejos a gente colocar para o universo, melhor é, porque o universo vai estar sempre ocupado realizando coisas nossas. Mas eu sinto aqui que nesse momento, nessa arte da pesca, é importante que a gente escolha uma coisa apenas. Você coloca um desejo. Por quê? Você vai conseguir ter foco e manter, depois que você voltar dessa visualização que ele passou para a gente fazer, você vai conseguir manter esse foco que você já realizou, aquela sensação de, nossa, não vejo a hora das pessoas verem que isso já é real na minha vida, né? E aí você traz essa manifestação à vida dessa maneira. Então, pescar em águas profundas, eu sinto que é ir profundamente lá no nosso oceano interno, na nossa consciência, encontrar o que precisa ser limpo, né, ressignificado. Não é algo raso, né? A gente precisa de grandes manifestações, como ele disse, aqui como Neville disse, que para nossa consciência, para nossa inteligência mente limitada, a gente diferencia o grande do pequeno nas manifestações, mas para a consciência limitada, incondicionada, o grande e o pequeno são a mesma coisa. Tanto faz eu manifestar um copo d'água, como eu manifestar um carro. Tanto faz se eu manifesto uma balinha, quanto manifestar uma casa. É a mesma coisa para a consciência incondicionada, mas a nossa limitação precisa de a nossa limitação que, né, quantifica, que coloca medidas, né, nas manifestações, nas expressões do inconsciente, da consciência eterna, a gente precisa de navegar em águas profundas. Pelo menos foi isso que eu entendi, né, gente? A gente precisa ir aprofundar mais um pouquinho, não é? Não dá para ser uma coisa que rasa, como, por exemplo, um copo d'água. Para mim, isso eu vou ali e pego a água. É uma manifestação. Eu estou cocriando um copo d'água. Mas para minha consciência, isso é simples, é fácil, é só ir ali pegar. Não parece que é uma manifestação. Quem fala isso é Maia Andrade. Para mim, é muito difícil manifestar um carro. Um copo d'água, não. Então, para eu manifestar um carro, eu tenho que ir para as águas profundas. Eu tenho que ir lá, bem dentro, bem internamente, me fechar desse mundo exterior, fechar os meus sentidos, os ouvidos do meu corpo físico, os olhos do meu corpo físico, para que eu possa internamente manifestar e co-criar essa realidade. E é isso, meus amores. Muito obrigada por estarem comigo nessa leitura. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber mais dos nossos áudios livros, que cada vez mais vai trazendo para a gente mais sabedoria, mais tranquilidade para o coração, né? Faz um carinho na nossa alma. Então, vem, participa aqui dessa comunidade de leitura que eu tenho certeza que você também vai alcançar na sua vida essas manifestações que há tempos você está querendo fazer. Voltamos na quinta com o final desse livro, A Sua Fé, a Sua Fortuna. Serão as últimas páginas desse livro e a gente vai depois para a oração, a arte de acreditar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até a nossa próxima leitura na quinta-feira. Tchau, tchau.